Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? E chegou a hora. Na semana passada eu fiz um vídeo explicando por que o momento do Brasil é favorável no UFC e por que nós temos uma chance legítima de recuperar a hegemonia na maior organização de MMA do planeta. Pois bem, os dois primeiros passos rumo a essa conquista serão dados por José Aldo e Gilbert Durinho. Os brasileiros foram escalados para disputarem o cinturão em suas respectivas categorias no UFC 251, que marca a estreia da Ilha da Luta, localizada em Abu Dhabi. A organização oficializou as lutas entre Gilbert Durinho e Kamaru Usman pelo título dos meio-médios e José Aldo versus Petr Yan pelo título vago dos galos para o dia 11 de julho. O caso do Durinho parecia o mais complicado, mas ele se tornou um exemplo claro do cara certo na hora certa. Muita coisa teve que dar errado para ele conseguir essa chance pelo cinturão até 77 quilos. Como todo mundo sabe, o atual campeão da categoria, Kamaru Usman, estava apontando especialmente para Conor McGregor e Jorge Masvidal. E segundo o jornalista Ariel Helwani, o UFC tentou uma última cartada para se acertar com Jorge Masvidal e casar essa luta entre o Masvidal e o Usman, mas eles não se entenderam. Já Conor McGregor anunciou pela 17ª vez sua aposentadoria do esporte no último fim de semana. Verdade ou não, o irlandês deixou claro que nenhum desafio possível o empolga a essa altura. Ele não consegue desenvolver qualquer interesse em enfrentar qualquer um dos pretendentes à disposição no plantel do Ultimate. Irritado, o presidente do UFC, Dana White, em aparição na ESPN, disse que Conor recusou enfrentar Tony Ferguson depois que Khabib saiu do UFC 249 lá em abril. E por isso Justin Gaethje foi convocado para enfrentar o russo na unificação dos cinturões dos leves, que inclusive, segundo Combate.com, acontece no próximo dia 19 de setembro, ainda sem local definido. Para completar, Leon Edwards também recebeu a oferta antes de Durinho, mas o britânico recusou a chance, uma vez que está em lockdown no Reino Unido e julgou ser complicado demais fazer um camp decente em tão pouco tempo. E enquanto tudo isso acontecia, o Durinho cumpriu com eficiência a sua parte. Depois da grande vitória contra Tyron Woodley, quarta consecutiva na categoria dos meio-médios, ele assumiu a primeira posição no ranking oficial da categoria até 77 quilos. E é claro, o mesmo empresário do Durinho é o empresário também do Kamaru Usman, o Ali Abdelaziz. Isso com certeza também contribuiu nessa negociação. Até Nate Diaz saiu da tumba e foi para o Twitter defender Masvidal e dizer que a luta entre Durinho e Usman não se trata de uma disputa pelo cinturão de verdade. Só que o respeito entre Kamaru e Durinho é tão grande, eles são amigos e companheiros de treinos na academia Sanford lá na Flórida. Então o Kamaru Usman exaltou o brasileiro, agora seu rival, comparando o retrospecto recente de Durinho com o cartel de Nate Diaz. Abre aspas, o cara tem 6 vitórias consecutivas em menos de 2 anos, nocauteou Demian Maia e dominou completamente o ex-número 1 da categoria Tyron Woodley, e ele não recusa lutas. Durinho é um artista marcial de verdade, fecha aspas. Eu conversei hoje com Durinho através de mensagem, exatamente para perguntar se ele já tinha encontrado com o Kamaru Usman na academia, para saber qual seria a logística de treinamento, já que eles são companheiros de treinos lá na Flórida, mas não tem condição nenhuma deles fazerem essa preparação para o UFC 251 juntos, né? Não faz sentido nenhum. E o Durinho me disse que nessa semana ele chegou a encontrar sim o Kamaru Usman na academia. O brasileiro ainda não voltou a treinar porque a luta contra Tyron Woodley ainda está muito recente, então ele precisa de alguns dias a mais para se recuperar, mas o Kamaru Usman já está treinando lá. Só que quando a preparação for começar, o Kamaru Usman vai para o Colorado treinar com Trevor Whitman, que é treinador, para quem não tá ligado, de Justin Gaethje, nomes como Justin Gaethje e Chris Cyborg, e o Durinho deve continuar fazendo o seu treinamento exatamente na Sanford, onde eles treinam juntos na Flórida. E sobre o encontro, né, sobre o que eles conversaram, o Durinho disse que foi algo muito simples e direto. Eles disseram um pro outro que se gostam muito, se respeitam e que vão deixar tudo dentro do octógono no dia 11 de julho e vão voltar a ser amigo depois. É aquele famoso 25 minutos de porrada sem perder a amizade. Eu até acho que o Kamaru Usman vai chegar sim como favorito nessa luta contra o Durinho, mas não dá para negar que a fase do brasileiro é espetacular. Ele definitivamente se encontrou na categoria dos meio-médios, é um lutador mais inteligente, mais estratégico, aguenta mais porrada, tá batendo pesado e tá voando em todos os aspectos da luta. Sim, Kamaru Usman é osso duro de roer, mas além do brasileiro estar muito mais ativo do que o nigeriano, eles já treinam juntos há anos. É claro, isso pesa a favor dos dois lados. Os dois conhecem muito bem um ao outro, os pontos fortes e os pontos fracos. Mas na entrevista que eu fiz com o Durinho, ele dá um sinal de que sabe sim o caminho para vencer o nigeriano e alcançar o cinturão inédito para o Brasil da categoria dos meio-médios. Já no caso de Aldo, brasileiro, mesmo depois da derrota contra Marlon Moraes,
Moraes, na estreia dos Galos, ganhou a chance pelo título, muito pelo peso do seu nome. O brasileiro, o ex-campeão dos penas, deve chegar com o Mazarão na disputa. Por mais que sua estreia tenha sido ótima até 61 quilos, ele vem de 2 derrotas, enquanto o Petrian vive uma grande fase e está atropelando todo mundo. É claro, o Aldo vai ser disparado o maior desafio da carreira do russo de 27 anos até aqui, mas por outro lado, quando a gente não consegue avaliar o nível de um lutador pelos rivais que ele enfrentou, a gente tenta usar como referência o que ele fez com esses caras. E a gente está falando de um lutador que tem nocautes espetaculares contra Uriah Faber e Douglas Silva e teve atuações completamente dominantes contra John Dodson e Jimmy Rivera. Tá longe de ser um cachorro morto, tá longe de ser presa fácil, é osso duro de roer também pro José Aldo. Sem contar que a gente tá falando de um cara jovem que não tem a mesma rodagem no MMA que o José Aldo tem. Por mais que o brasileiro tenha tido uma grande performance na estreia até 61 quilos contra Marlon Moraes, apesar da derrota, é bom lembrar também que ele não está tão acostumado com a categoria quanto seu rival russo, e essa luta é prevista para 5 rounds. Então, além das preocupações em relação à performance, o Aldo vai ter que se preocupar também em se preparar fisicamente. Além de cortar o peso, ele vai ter que cortar o peso num nível, numa qualidade, numa eficiência que lhe permita, se for o caso, lutar 5 rounds voando contra um cara como o Petrian na categoria dos galos. Então, mais uma vez, osso duro de roer, mas o brasileiro tem sim muita chance, porque a experiência também conta muito. E vale lembrar que o campeão dessa categoria, seja Aldo ou Ian, vai ter muito trabalho pela frente. No UFC 250 deu para perceber que a categoria até 61 quilos está pegando fogo. O ex-campeão Cory Garbrandt nocauteou Rafael Assunção, Sean O'Malley segue em franca ascensão na categoria e Aljamain Sterling não tomou conhecimento de Cory Sanhagen e com uma finalização no primeiro round se colocou como possível próximo da fila. E eu digo possível porque ainda temos Marlon Moraes sem qualquer luta marcada. A não ser que o americano bata o pé e consiga convencer o UFC a deixá-lo sentado esperando o vencedor de Aldo versus Ian, eu não duvidaria se acontecesse uma revanche entre Marlon e Aljamain. Para finalizar, eu lembro que o UFC 251 também terá a revanche entre Max Holloway e Alexander Volkanovski pelo cinturão dos penas e 2 brasileiras no card principal. Jéssica Andrade faz a revanche com Rose Namajunas e Amanda Ribas conseguiu o que queria e vai enfrentar Paige VanZant, ambas as lutas pela categoria peso palha. Esse UFC 251 pode ser histórico para o Brasil por diversos motivos. Primeiro, que o Brasil pode voltar a ter um homem como campeão depois de 3 anos. Segundo, que o Brasil pode chegar a ter 3 campeões simultâneos se o Durinho e o Aldo vencerem, é claro, se unirem a Amanda Nunes. O Brasil não tem 3 campeões simultâneos desde 2015. E por fim, considerando que a Amanda Nunes já tem 2 cinturões, se Aldo e Durinho também conquistam novos títulos para o Brasil, a gente vai ter 4 no total, algo que não acontece desde 2012. A última vez que o Brasil contava com 4 títulos simultâneos, o país contava com Anderson Silva, José Aldo, Júnior Cigano e Renan Barão como campeões, todos ao mesmo tempo. E vale lembrar também que Paulo Borrachinha deve ter sua luta pelo título dos médios anunciada a qualquer momento contra Israel Adesanya, e Davidson Figueiredo enfrenta Joseph Benavidez na revanche já marcada pelo título vago dos Moscas para o dia 18 de julho, também na Ilha da Luta. E aí, galera, fato é que a missão Ilha da Luta nesse UFC 251 é complicada, difícil, mas Aldo e Durinho são mais do que capazes de conquistar esses cinturões, são lutadores de altíssimo nível e eu acho sim que ao menos um dos dois vai trazer esse cinturão para o Brasil. Mas eu quero saber a opinião de vocês, qual o palpite de vocês, quem traz o título para o Brasil? Aldo, Durinho, nenhum dos dois ou os dois? Comenta aí.